Professor Celso, essa foi uma semana muito intensa aqui no Parque Tecnológico da Copavel, né? Muito intensa, muita diversidade, muita variedade, muito importante esse show rural Copavel. E o professor entrou em ação em campo mesmo, como um repórter do nosso programa, apurando as notícias, entrevistando o pessoal. Como é que foi essa experiência, professor? É sensacional, a gente sair daquele dia a dia nosso, né, de comentarista das atividades e passar a ser um repórter. Aí a gente vê as dificuldades que tem em ser repórter. Você tem que ser esperto, né? Saber o que está acontecendo, quando faz a pergunta, imaginar o que vem a resposta e como sair de uma situação mais difícil. Foi sui generis, eu diria que foi muito bacana, gostei demais. É isso aí. E nessa primeira reportagem nós já vamos ver o professor Celso em ação. Nós acompanhamos o lançamento de variedades de soja in natura para consumo humano no espaço do IDR Paraná. Professor Celso, é possível encontrar novidades, lançamentos em cada canto do show rural. O que nós temos hoje aqui? Veja bem, Tiago, a importância de você vir no show rural e conhecer as inovações. Hoje nós vamos ter o lançamento para a soja para a alimentação humana, um lançamento oficial. Nós vamos conversar com o pesquisador Vilmar, em loco, e ele vai nos orientar como utilizar, como deve ser feito esse uso para a alimentação humana. É muito importante isso porque todo mundo conhece a soja como um grão de exportação. E nós sabemos que existe um nicho muito forte para a alimentação e está tendo 3 lançamentos, então é inédito, isso é muito importante e como fazer esse uso desse material. Então o nosso pesquisador, o Vilmar, que é do IDR, vai nos transmitir isso. Vilmar, como que surgiu essas 3 novas cultivares de soja? É fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Estadual de Londrina e o IDR Paraná. Essas cultivares, foram fruto, de um trabalho nós pegamos algumas linhagens, 11 linhagens que essas instituições passaram para nós. Nós testamos ela em várias regiões do estado e selecionamos essas 3 aqui que hoje está sendo lançada. O diferencial dessas três cultivares é que elas não têm as 3 lipoxigenases. As lipoxigenases, elas conferem um sabor desagradável para a soja. Então a nossa soja, essas 3 cultivares, é chamado soja alimento, porque ela não tem essas 3 lipoxigenases, então o diferencial dela é o sabor agradável. Então no consumo humano, é uma soja muito mais palatável, agradável. E elas são de processamento simples. O Brasil, apesar de ser o maior produtor mundial de soja, nós não temos a cultura do consumo in natura dessa leguminosa. E a soja nós sabemos que é um alimento muito rico. Enquanto, por exemplo, o milho tem 8% de proteína, o trigo tem em torno de 13, 14% de proteína, a soja tem de 38% a 40% de proteína. Além disso, ela é rica em sais minerais como cálcio, magnésio, potássio, enxofre, fósforo, ferro. Então é um alimento muito rico. E nós, como brasileiros, nós estamos deixando de aproveitar esse alimento tão rico e isso precisa ser divulgado. Podemos notar alguma diferença estrutural na planta em relação às outras cultivares ou em relação a elas mesmas? Hoje em dia, se plantar soja no Paraná, tem um sistema de produção e essas cultivares são favoráveis a esse sistema de produção. Primeiro, elas são precoces. O ciclo delas é de 110 a 125 dias. Segundo, elas têm crescimento indeterminado. Elas vão ter um período de florescimento mais longo, portanto mais resistente à seca. Elas têm o período juvenil longo. Elas podem ser plantadas a partir do dia 15 de setembro. Então elas podem ser plantadas no cedo, colher em janeiro e plantar, por exemplo, o milho safrinha ainda. E elas são resistentes a acamamento e tem outras características agronômicas interessantes. Esses materiais, Vilmar, eles são recomendados exclusivamente para a região sul ou eles também vêm do Cerrado para cá? O que você pode dizer? Não, nós fizemos teste, elas são recomendadas para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e uma parte de São Paulo também.
E elas, é lógico, elas precisam ser ainda melhores avaliadas, né, nas várias regiões do estado. Por exemplo, a IPR Basalto, na região de Guarapuava, elas tiveram caixa de produção acima de 5.000 quilos por hectare. Isso corresponde a acima de 200 sacos por alqueires. De grãos ou massa verde? Não, de grãos. E elas, por exemplo, foram mais produtivas do que a BRS 284, que é uma ótima cultivar. Por ela ser uma soja especial, ela tem um nicho de mercado especial. Ela tem um valor agregado especial final para o produtor que vai produzi-la? Sim, eu creio que num futuro próximo, né, eu tenho esse desejo, essa esperança, que a dona de casa vá para o supermercado, assim como ela compra feijão, ela compra a soja alimento, que tem um sabor diferenciado e certamente vai ter um ágio no preço, principalmente se ela for orgânica também. E Vilmar, por ser destinada ao consumo humano, exige algum manejo diferenciado do que as demais cultivares que nós vemos? Não, é um manejo tradicional. É lógico, se for orgânica tem todo aquele sistema de tecnologia, né, orgânico. Mas se for convencional, é uma soja normal, só que não é transgênica, então ela tem que fazer um manejo como se fazia anteriormente quando nós tínhamos sojas convencionais, né, os herbicidas e os insumos que se usava antigamente quando não tinha sojas transgênicas, né? Por ser soja não transgênica, convencional, você acha que o público consumidor tem uma opção melhor, vai atrair o público consumidor? Não, eu creio que sim, é um diferencial. Hoje em dia se pensa muito em qualidade de vida, em alimento saudável, então essa é uma opção que a gente está deixando para o público, né? Principalmente tem um público vegetariano, vegano, né? E a soja, né, como é rica em proteína e sais minerais, é um alimento indispensável para esse público, né? Professor Celso, então essa soja in natura para consumo humano é uma novidade que vem por aí? É uma novidade em termos de lançamento, mas para consumo humano in natura não é novidade. Isso já existe há muito tempo. O que existe é que não tem uma cultura de se utilizar a soja para consumo in natura. E é uma soja especial, ela não é transgênica, ela é convencional. E ela tem algumas características que não tem a soja normal, que facilita o uso para o consumo humano. E também salientando, não é transgênica, tá pessoal? É uma soja convencional. É uma soja que necessita um certo fomento para que o pessoal comece a utilizar e crie uma cultura de utilizar essa soja para consumo in natura.